O Código da Nobreza é levar a luz para a essência. Então, é uma oportunidade que a gente tem de fazer com que cada indivíduo olhe para dentro de si e saiba, eu tenho valores. Bom, continuando aqui com as nossas ideias e exemplos inspiradores, a nossa roda de significado a respeito de economia ao natural e também o Código de Nobreza. Hoje eu tô aqui com a Cláudia Mota e a Michele Mandu, do Instituto Passo a Passo. E aí, gente, tudo bom? Tudo jóia. Muito prazer estar aqui no seu programa, nesse programa que leva aí tanta informação. Muito legal, eu que agradeço aí a presença e a participação de vocês, e eu queria começar entendendo o que faz o Instituto Passo a Passo, que eu já sei que isso também é uma realidade da economia ao natural. O Instituto Passo a Passo faz muita coisa, às vezes até eu me perco. Mas eu acho que um bom começo é começar pelo propósito, né? Que é contribuir com a evolução humana por meio dos movimentos do cavalo e da natureza. O passo a passo, o coração do passo a passo começou com a ecoterapia. A ecoterapia é um tratamento, né? É um tratamento, é um método terapêutico e educacional, que tem o cavalo aí como um facilitador do desenvolvimento integral humano. Né? Então, o Passo a Passo hoje atende 110 crianças e adolescentes e jovens com algum tipo de ou uma deficiência, ou um transtorno de aprendizagem, alguns transtornos, a neurodiversidade e também problemas emocionais hoje, né? Que infelizmente entre as crianças e jovens está bem frequente. E a gente atende gratuitamente esse público. E aí, para garantir, né, essa causa, nós acabamos de fazer um retiro de carnaval, que era um retiro de saúde e harmonia com cavalos. Então, foi uma experiência onde as pessoas tinham, durante o dia, yoga, meditação, massagem terapêutica, bianga, e o trabalho com a voz, o trabalho da cantoterapia e o trabalho com cavalos. Que legal, eu posso dizer que esse trabalho, essa ecoterapia é um trabalho de promover cura. Sim, a palavra cura, ela tem alguns preconceitos, né? E também porque um TEA, um transtorno do espectro autista, ele não vai ter cura. Né? Então, na sua integralidade, ou que a gente entenderia como. Isso, então se a gente for olhar para uma visão médica, eu não estaria correta em falar que a ecoterapia vai promover a cura, porque ela vai promover o desenvolvimento integral. Mas eu digo que o cavalo, ele traz a cura da alma. Né? Então, quando a gente atende os pais, principalmente, professores, esse grupo de adultos, ou pessoas que vêm com uma demanda emocional, eu posso dizer que o cavalo cura a alma. Que legal. Agora eu queria fazer um link disso, Michele, que a gente está falando, porque eu sei que você aplicou um código de nobreza entre um pessoal, os adictos, que enfrentam uma série de desafios, né, com relação a isso. Como é que foi esse processo? Fazer o Código da Nobreza, aplicar um método na comunidade comunidade terapêutica do Desafio Jovem foi fantástico. Foi um trabalho que eu não esperava tanta descoberta. Né? Então, me tocou muito. Eu saí de lá, assim, encantada. Já amei o método assim que eu tive o primeiro contato com ele. E participar desse momento de construção do Código da Nobreza com a comunidade Desafio Jovem foi uma imensa satisfação para mim. E a gente vê ali tantas pessoas, né, que têm dentro de si valores, virtudes que elas desconhecem. E o método é como, uma vez eu conversando com a Cláudia, a gente citou, o Código da Nobreza é levar a luz para a essência. Então, é uma oportunidade que a gente tem de fazer com que cada indivíduo olhe para dentro de si e saiba, eu tenho valores.
E esses valores eu posso deixar ser o antídoto para tudo que tem de ruim, que eu não quero mais fazer, não quero mais praticar. Então, isso trouxe força para eles, né? Então, foi muito impactante, porque a gente fica mesmo com a consciência de que não tem mais jeito, de que essas pessoas desconhecem, elas não vão nunca conseguir sair desse ciclo vicioso. Então, aplicar o método foi fantástico, né? Foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Você entendeu que esse processo também trouxe alguma melhora para eles? Pelo menos uma possibilidade deles terem uma outra perspectiva? Sem dúvida, sem dúvida. É uma construção para a vida. O que a gente percebeu ali nos olhares, nas falas, que a princípio eram olhares de desconfiança, de desacreditar, mas depois um nível de envolvimento, de profundidade, de abrir situações da vida desde a infância. Alguns citaram como chegou hoje nessa condição, né, desde a infância, como foi inserido no vício das bebidas e tudo mais. Então, quando a pessoa abre essa parte tão íntima, né, que traz alguns traumas, algumas feridas, e ela olha para isso e fala, poxa, eu posso fazer diferente, né, porque aconteceu lá na minha infância, lá na minha juventude, que eu não tenho valor, eu tenho valor, e eu posso investir nesses valores. E tudo que tem de desajustado dentro de mim, quando eu trago o código da nobreza para dentro da minha vida, passa a buscar o eixo, passa a buscar um equilíbrio. Então, a gente percebe na fala deles depois, né, e de que trouxe para eles essa visão. Então, é justamente trazer luz para a essência. Aquilo que eu achava que eu não tinha, eu tenho, mas eu não sabia que eu tinha. Né? Então, isso traz, sim, sem dúvida, um novo olhar, uma nova chance. Então, na realidade, uma nova oportunidade de eu mudar e com o Código da Nobreza, começar do zero e fazer diferente aquilo que me levou nessa condição. Existe uma sinergia aí entre a ecoterapia com essa questão de aplicar o Código de Nobreza para pessoas adictas, por exemplo? Para qualquer pessoa, né? E nós saímos um pouquinho da caixinha lá, né, Michele? Então, como nós temos a nosso favor os cavalos e a natureza que está ao nosso redor, lá no Instituto Passo a Passo, nós fizemos essa conexão, sim, com o nosso propósito, contribuir com a evolução humana por meio dos movimentos do cavalo e da natureza. Então, para um grupo, por exemplo, só para te exemplificar como nós fizemos a aplicação do código, porque o mundo leva a gente para fora, né, Fernando? Então, o tempo todo nós estamos atribulados, coração batendo forte, ansiosos, correndo. Então, quando a gente chega naquele espaço do passo a passo, já é um convite para você aquietar. E aí nós trouxemos para alguns grupos, você observar a natureza e escolher uma árvore com a qual você se identifica e representá-la no papel. Então, a pessoa só nesse momento de pausa, onde ela começou a observar árvores que muitas pessoas passavam por lá e nem sabia que existiam. Então, eles observavam, pintavam e depois ele trazia. Depois da gente fazer a primeira rodada, quem é você? E as pessoas falarem quem são os papéis, qual é a formação, o que ela faz, né? Tá no raso ainda. Quando a gente já trouxe a árvore para ele observar algo da natureza, a maioria deles observaram uma árvore, e representaram no papel e trouxe para a gente, por que você se reconhece com essa árvore? Porque ela é grande, ela tem uma copa grande, eu me vejo assim, eu gosto de proteger a minha família, né? Então, ela já passou por um local diferente de onde ela chegou, ela já começou a se olhar por um outro prisma, através da natureza. Com os cavalos, foi maravilhoso, assim, né? Porque a gente usa os cavalos em liberdade, coloca os cavalos em liberdade para interagir. E explicamos como o cavalo se comunica, que é através do corpo. É uma comunicação corporal. E a pessoa aprender que com o cavalo você tem que usar a comunicação sutil
porque ele entende a sutileza. Você faz isso aqui com o braço, ele já reage, porque ele é um animal instintivo. Então, ele é solto na natureza, ele é presa, então ele tem todos os seus sentidos muito ligados. Então, você faz um gesto, ele reage. Ou seja, o cavalo ele funciona como um espelho para o ser humano. Ah, mas ele fez isso, eu não queria que ele fizesse isso. Mas você fez algo para ele agir dessa maneira, porque o cavalo é ação e reação. Você fez uma ação, ele reagiu. E aí a pessoa começa a se olhar, peraí, se eu fiz isso e o cavalo fugiu de mim, então eu tenho que controlar minha energia. Ou eu tenho que me posicionar de uma maneira diferente. Então, é um convite, e aí com uma facilitação de quem conhece as duas linguagens, começa a ser um convite para a pessoa olhar para si e ver que o seu gesto no mundo impacta o movimento do outro. E aí foi um trabalho muito bonito, porque nós aquecemos com essa comunicação com os cavalos e as pessoas já foram se percebendo, se auto-percebendo, tanto na observação da natureza, como na observação da comunicação com os cavalos. É um convite para a pessoa abrir a portinha para dentro e olhar para dentro, e aí mergulha nos seus valores. Então, quem sou eu? Se eu sou uma árvore com uma copa que gosta de cuidar, se eu sou uma pessoa que a minha presença já gera uma agressividade, e eu não sou agressivo, porque às vezes é a aparência, o que eu sou, né? O que eu aparento ser. Mas eu não sou isso, eu não quero aparentar ser isso. Mas nós estamos num mundo fragmentados e desconectados com o nosso pensar, nosso sentir, nosso agir. Às vezes eu ajo de uma maneira que não era o que eu gostaria de fazer. Então isso leva a pessoa a uma introspecção e fala assim, peraí, eu tenho que agir de uma maneira mais sutil. E o cavalo faz esse convite. E aí, fazendo essa abertura do trabalho do Código da Nobreza dessa maneira, a pessoa já mergulha em si com uma maneira muito mais fácil do que só no racional, só na conversa. Agora, quando vocês falam em evolução humana, tem muita gente que traz isso para a área tecnológica, né? Então, assim, uma evolução. Então, a gente andava em carroça, hoje a gente tem carro elétrico, né? Antes a gente tinha... Hoje a gente tem foguete, hoje a gente tem inteligência artificial. Não é isso que estamos falando, né? Bom, eu acho que conversa com isso, porque o cavalo, ele também fez parte da evolução humana. Porque se a gente for conhecer a história dos cavalos, a gente comia os cavalos. Era uma fonte de alimentação. Depois, bebia o leite das éguas. As crianças bebiam leite, as mães tiravam o leite das éguas para dar para as crianças, até como remédio, muitas vezes. Não se sabe a primeira vez que foi montado um cavalo, mas tem uma das versões foi enquanto uma mãe estava tirando o leite de uma égua, uma criança na sua espontaneidade, na sua criatividade, subiu no dorso do cavalo e saiu cavalgando. E aí perceberam que o cavalo poderia ser um meio de transporte. Então, quanta saudade o cavalo diminuiu. Então, quando não tinha os carros, não tinha os motores, né? Os cavalos levavam as cartas, levavam as notícias. Depois o cavalo foi para as batalhas. Se não fosse o cavalo, o homem não teria ganho tantas batalhas, tantas lutas, né? E depois o cavalo, na era industrial, o que aconteceu com o cavalo? Começou a ser abandonado. Então, o seu glamour, né? A sua utilidade, na verdade, porque o homem do campo passou a ter máquina e que facilitava muito a vida dele. E aí os cavalos começaram a ser abandonados. Só que ele achou um outro papel na sociedade, o do esporte. Então, as glórias esportivas, o cavalo como meio de inserção social através do esporte. E foi diminuindo, a gente vê ainda o cavalo no campo, mas em áreas remotas da gente pegar o cavalo nesse papel antigo. E hoje eu te falo que eu acho que o cavalo tem o papel mais nobre, que é o de cura, o de trazer... É até paradoxal o que eu vou falar agora, mas o cavalo, ele ajuda o ser humano a ser mais humano. Porque como ele é um espelho e como ele não perdeu essa comunicação sutil dele, hoje a gente não tem comunicação sutil, esse olhar olhos nos olhos, hoje é uma coisa rara, esse bate-papo é uma coisa rara, porque as pessoas estão aqui,
focada no celular o tempo todo. Então, eu não consigo mais fazer a leitura corporal de uma pessoa. Por isso, tantos conflitos na comunicação, porque as pessoas não se entendem mais. E o cavalo traz de volta essa sutileza. Então, essa evolução que vocês buscam, ou tem no propósito de vocês, seria um resgate da nossa humanidade? É um resgate da nossa humanidade. É um resgate do nosso vir a ser. Todos nós somos uma semente com um potencial enorme de desenvolvimento, mas o homem desenvolve muito pouco o que ele pode ser. E o cavalo, mesmo a pessoa com deficiência, eu tenho muitas vezes uma criança que tem uma potencialidade enorme cognitivamente, mas o corpo dela não permite porque ele tá com uma deficiência. Então, ele tá espástico, que é durinho, ele não consegue movimentar sozinha, ela não consegue caminhar, mas existe um potencial dentro dessa criança, e o que nós queremos que o cavalo traga essa excelência que tá lá dentro. Então, ela vai ser igual a você, igual a mim, igual a Michele? Não. Mas nós vamos fazer por meio do cavalo e por meio das terapias que traz a natureza, o melhor potencial dela. Ela chegue à sua excelência. E olha, eu tenho um convite para você, que é conhecer o Instituto Economia ao Natural. E você pode fazer parte deste movimento. Porque a economia que a gente teve até hoje não está funcionando mais. A gente precisa de uma coisa nova, uma nova economia. Por isso, economia ao natural. Conheça o Instituto, apoie e, inclusive, conheça o código de nobreza que você pode levar para o local aonde você está inserido, seja uma escola, uma instituição e até a sua própria empresa. Agora é o seguinte, a gente está falando tanto da aplicação do código que a Michele teve experiência com os adictos, como também o Instituto Passo a Passo, que já é uma realidade da economia ao natural, e vocês também fizeram a aplicação do Código de Nobreza lá dentro. Tem alguma história que vocês podem compartilhar, que vocês tiveram, presenciaram, tanto na aplicação do código de vocês, ou como uma melhoria que a ecoterapia trouxe para alguma família? Porque eu entendo, assim como a Michele trouxe, às vezes muita gente também não tem uma percepção de que isso aí não vai funcionar com meu filho. Eu tô imaginando de fora, tá? Não sei se isso às vezes acontece. Assim como adictos, eu não tenho mais jeito. Não vai funcionar dando para mim. Tem alguma coisa que vocês podem compartilhar? A Michele veio me contando várias histórias no carro. A gente veio super animada, porque, como eu falo, eu sou apaixonada no método. A gente tem aplicado agora também nos processos de seleção na nossa roda de talentos, Que legal. E a gente, nessa última roda que a gente teve, no momento que a gente estava fazendo o compartilhamento, que foi até espontâneo das participantes, de apresentar o seu código da nobreza e contar como se sentiu, né? Porque como você falou dessa evolução, o Instituto é isso mesmo, é migrar desse normal para o natural. Há uma evolução, a evolução da consciência, né? E o Código da Nobreza vem enaltecer o que o Instituto já faz. Então, quando a gente aplica o método no nosso processo de seleção, as pessoas saem de lá encantadas. E teve um caso específico de uma candidata que ela estava sem falar com o irmão, que é presidiário, e ela estava muito triste com a mãe. E aí, nesse desenvolver do Código da Nobreza, ela entendeu, ela falou assim, que empatia que eu tô tendo se eu cobro da minha mãe que ela seja dura com meu irmão. Eu não tenho relação com meu irmão, mas eu digo que eu sou empática. Então, ela disse que foi um ampliar de consciência. Então, aquilo que a gente vê... E aí o pessoal se emocionou, chorou. Teve uma outra que falou que ia sair de lá, ia aplicar na família, porque ela sentiu ali que quando a gente abre essa possibilidade de você olhar para dentro de você e dizer quem você é, parece que é uma atividade fácil, mas não é. E aí ela falou que ela se sentia, e isso foi conclusão dela sozinha, de que ela se sentia, depois dessa exposição do método, como uma pessoa manipuladora na família. Ambas saíram de lá com o propósito de usar o Código da Nobreza e olhar para dentro delas e transmitir isso para a família. Então foi um momento, assim, para mim, muito marcante também, em relação...
porque como eu faço parte também da equipe administrativa, eu atuo no RH, e foi uma das rodas, assim, que eu fiquei mais impressionada, porque a gente sabe que funciona, mas até você ter conhecimento na prática do método, eu fico um pouquinho desconfiado. Então, é muito bom, né? Parece assim, é muito bom para ser verdade. Uhum. Então, quebra seus preconceitos. Eu já tomei várias do Roberto nos treinamentos, né? Teve umas que eu tomei que eu falei, meu Deus, só sai. Toda vez que eu venho aqui, eu apanho. Então, cada vez que eu vou, eu me enobreço mais. Porque eu vou quebrando preconceitos meus, né? E deixam de ser preconceitos. Então, eu acho que participar, né, tanto como enobrecedor como enobrecido, é uma transformação da vida. E por meio desses depoimentos a gente vê que de fato é. Então, a gente sai desse normal, disso que o mundo está querendo normalizar, né? A gente desconfiar um do outro, não ter relação de proximidade por conta de medo. E aí o código proporciona para a gente essa reflexão, você olhar para dentro de você. Então é essa evolução mesmo, né, dessa consciência, fazer essa expansão da consciência. E isso, sem dúvida, é perceptível desde que a gente começou a aplicar, tanto nas rodas quanto com os colaboradores. Então as pessoas saem encantadas, né? Cláudia, e tem alguma história legal que às vezes você consegue compartilhar da ecoterapia? De algum jovem ou alguma criança que se beneficiou pela terapia com os cavalos? Nossa, tem 25 anos de história. São tantas. Sempre lembro da Bárbara, foi uma das minhas primeiras praticantes. Na ecoterapia, nós não falamos pacientes, falamos praticantes, porque eles são ativos na sua reabilitação também. Uma criança com deficiência múltipla, e ela não sentava, e só pelo fato, o cavalo tem um movimento, Fernando, que a gente chama de tridimensional. É um movimento para frente, para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, que é muito semelhante à marcha humana. Uhum. Então, não existe equipamento de fisioterapia que simule tão bem a marcha humana quanto o movimento do passo de um cavalo. Então, a Bárbara, nesse movimento, né, e nós colocávamos ela com o bracinho assim e com as mãos espalmadas no cavalo, ela ia fazendo esse movimento, né? E esse movimento é o movimento que a criança vai fazer quando ela vai começar a sentar. Então, ela começou a sentar através da ecoterapia e, posteriormente, ela começou a andar por causa da ecoterapia. É quase uma fisioterapia? Também. Então, os benefícios do cavalo, eles começaram a ser reconhecidos na parte fisioterapêutica. Então, na parte mais médica, na parte mais da saúde física. Mas com o avanço das pesquisas, o Brasil é o terceiro país que mais pesquisa sobre o método, né? Fora do Brasil não tem esse nome é específico para ecoterapia, então fora do Brasil tem outros descritores, tipo terapia assistida com animais, terapia assistida com cavalos, equitação terapêutica em Portugal. Então, em vários países tem nomenclaturas diferentes. Foram se descobrindo os benefícios psicológicos, e lá no passo a passo, tem uma história do Lucas também que eu acabei de lembrar, era um praticante meu, disléxico. Dislexia é um distúrbio severo, né, da leitura e da escrita, da leitura, que afeta a escrita, e a criança pensa que ela não é inteligente, ela se acha burra, cresce com esse estigma, e ela tem uma inteligência, só que os circuitos neurais, eles acontecem de uma maneira diferente, então tem outros caminhos que chegam ao aprendizado, e o cavalo é um deles, né, para chegar ao aprendizado, porque que é a minha área de estudo é habilidades cognitivas e socioemocionais na área da ecoterapia. Então a gente vai desenvolvendo a percepção, a atenção, memória tanto auditiva como visual, como sinestésica. Então nós vamos desenvolvendo a psicomotricidade, então a questão da lateralidade, a questão de lado direita, esquerda, noção de tempo, noção de espaço. Tudo isso através de atividades ecoterápicas. E depois de muito tempo encontrei uns
praticantes novamente, foi fazer faculdade, conseguiu fazer faculdade de engenharia, o Marcelo, conseguiu fazer faculdade, tem um negócio próprio, montou o seu negócio. Então, são várias histórias. Inclusive, tem alguns praticantes que foram meus praticantes quando criança e que hoje são voluntários, em gratidão. Tem crianças que até eu atendi no abrigo, né? Hoje voltou para o Passo a Passo como voluntário. E assim, aqueles homens arrões, assim, tia Cláudia. Tia Cláudia, eu te acompanho nas redes sociais, porque fez tão bem para mim esse tratamento, e hoje eu sou grata, hoje eu posso retribuir, e volta como voluntário. Então, é muito gratificante. Tem inúmeras histórias. E na dependência química, como a Michele falou, né? Muitas pessoas chegam desesperançados na comunidade que a gente tem parceria, que é o Desafio Jovem de Itatiba. E lá, o propósito deles é esperançar vidas com amor. E foi um trabalho inédito que a gente começou a fazer no Brasil, esse com cavalos e as pessoas que estão em processo de recuperação, que tem esse transtorno, porque é um transtorno, né? E eles começam a se resgatar enquanto gente, né? Porque como que você é tratado muitas vezes na rua? A gente não é tratado como gente não é tratado nem como bicho, porque hoje bicho é muito bem tratado por algumas pessoas. A gente é tratada como lixo muitas vezes, né? Na rua. E o Desafio faz esse trabalho maravilhoso também de resgatar a dignidade dessas pessoas, de esperançar de novo essas pessoas, e os cavalos vêm mostrar a força, a potência. Só que o cavalo também tem uma força que é indomável, que é primitiva e que é muito instintiva. E aí, nessa junção, como tratar esse instinto de modo de domá-lo e usar a força que o cavalo tem para o bem, né? Para traçar novos caminhos, que é o que a gente fala para eles, né? Conduzir meu cavalo por um novo caminho e ter as rédeas da vida nas próprias mãos, porque muitas vezes você não tem as rédeas mais nas próprias mãos, porque o seu controle está nas drogas, na bebida, né? Então, é resgate de vidas. Então, tem muitas histórias assim, pessoas... Tem um caso que me marcou muito nesse tratamento dos dependentes químicos, que ele falava assim, o meu pai falava que eu era um frouxo porque eu era ladrãozinho de qualquer coisa, que eu precisava fazer coisas mais pesadas, que nem cabe falar aqui, assim, para eu ser um homem de verdade. Ele falou, eu não quero me reconhecer como um homem de verdade dessa maneira. E o cavalo me mostrou que eu posso domar todo esse impulso que eu tenho para escolher um caminho do bem. E hoje eu quero domar o cavalo que existe dentro de mim, porque eu sou uma pessoa boa. Ele falou, eu sou uma pessoa boa. Então, assim, cavalo é tudo de bom. Agora, bom, a gente está chegando aqui ao fim do nosso papo, mas para quem nunca teve contato com a economia ao natural, na palavra de vocês, o que vocês podem dizer que é a economia ao natural? E aí, Michele, vai primeiro. Eu fico muito ainda impactada com o que o Roberto disse no lançamento do livro Pedaços do Brasil que Dá Certo, e para mim foi a definição que ainda ocupa na minha mente até hoje. A economia ao natural, para mim, é você ser melhor ser humano. Os outros capitais que o Roberto traz já estão estabelecidos, já estão lá, fazem parte. O que sobra para nós, com essa evolução que até a gente citou, né? De toda essa tecnologia que assusta alguns, mas o que sobra para nós? Sermos melhores seres humanos. Então, o trabalho do Instituto, e que traz essa ampliação da consciência, esse desenvolvimento humano por meio dos movimentos do cavalo e da natureza que tocam a sua essência. Então, a gente é um pedaço do Brasil que dá certo também, porque nós trabalhamos em prol que a pessoa tenha essa consciência ampliada. Então, para mim, a economia ao natural é o que o próprio nome diz. É migrar desse normal para o natural. O que está estabelecido, está estabelecido. O que a gente faz agora? Agora a gente se torna melhores seres humanos.
Muito bom. Bom. Eu falei de economia porque o meu filho vai participar do Paideia, que é um programa do Uhum. Instituto Economia ao Natural, né? E ele falou assim, eu falei, é no Instituto de Economia, filho. Ele falou, mãe, mas economia mexe com dinheiro, né? Acabei de ter esse papo com ele, levando ele para a escola hoje. Eu falei, sim, então. Só que o Instituto Economia ao Natural vai além dessa economia que a gente conhece. Eu falei assim, a economia das gentes, né? Economia das pessoas. Eu falei, filho, até a visão de dinheiro muda quando a gente vai para o Instituto, porque o dinheiro ele serve para promover vida. É a vida que está no centro, né? As pessoas estão colocando coisas erradas no centro da vida, né? Então, o que está no centro da vida? Né? É o desenvolvimento das pessoas. Então, eu acredito que economia ao natural é a gente voltar, resgatar o que a gente veio para ser, né? Esse desenvolvimento dos nossos valores que estão lá na nossa essência, como uma dimensão filosófica. É nos desenvolver na nossa potência máxima, trazendo essa excelência para fora, tendo um ambiente, né, Michele? A gente já conversou muito isso no carro hoje também. Sim. A gente veio num papo filosófico, né? Então, como que o ambiente interfere também, e ele proporciona ou não proporciona esse desabrochar da sua excelência. Então, essa dimensão potencial. E as pessoas que nos rodeiam, a gente tem que levar tudo que a gente sabe ou conectar coração com coração para também fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas e se juntem a propósitos que têm a ver com os valores dela, né? E levar para o mundo, né, amor, paz, pacificação, através do seu coração, né? Porque onde tudo começa é dentro de nós. Até no retiro, nós aplicamos o Código da Nobreza. Até no retiro agora do carnaval. E as pessoas falaram, nossa, que carnaval que nós tivemos, né? E descobrindo o que tem mais nobre de dentro de nós e que nossa vida pode ser diferente. Porque nós não vamos mudar o mundo, né? O mundo está um caos, tende a piorar. Tecnologia eu não sou contra. Pelo contrário, se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui. É maravilhosa, mas como equilibrar essas coisas no mundo, né? Tanto a ciência quanto a tecnologia. E a gente está num mundo caótico, mas dentro de nós a gente está cultivando a paz. Né? Eu acho que é isso, a economia ao natural. Bom, e como eu estou com o Instituto Passo a Passo, eu queria saber de vocês qual que é o primeiro passo que as pessoas podem dar em direção à nobreza. Coração aberto. Primeiro está com o coração aberto, né? E se conectar, né? Se conectar ao Instituto Economia ao Natural, se conectar ao Instituto Passo a Passo, conhecer mais pessoas que estão nesse passo e, principalmente, ter pausas no seu dia para olhar para você e para o divino, né? Porque nós estamos conectados com algo, eu acredito nisso, né? Nada vem de nós somos só meios para enobrecer o mundo, vamos dizer assim. Nós somos meios para tornar esse mundo um espaço melhor para se viver. Então, conectar com o seu divino e assim você se conecta a si mesmo, né? Muito bom. Gente, fiquei muito feliz aqui com o nosso breve bate-papo. Eu espero que, por meio dele, outras pessoas sejam atingidas e elas consigam entender um pouquinho mais da economia ao natural e também do Código de Nobreza. Então, obrigado, viu? Obrigada a vocês por essa oportunidade. Obrigada a Fabi. E é uma grande honra estar participando de todo esse movimento que é no Brasil e no mundo, né? Muito bom. Obrigada, Fernanda. É uma grande oportunidade mesmo.
E o desejo é que seja, de fato, irradiado para o máximo de pessoas possível. E que o evento do dia 7/4 vai ser o marco, né? Foi, porque esse programa tá depois do dia 7. Tá. Então, com certeza, então foi um sucesso. E vai atingir toda a América Latina, sem dúvida. Muito bom, gente. Obrigado, viu? Obrigada, Fernanda. Muito bom. E você também conhece, então, o Instituto Economia ao Natural e dê o primeiro passo em direção à nobreza de coração aberto. Vejo você no próximo episódio. Tchau!